eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. E eu já quero começar esse vídeo aqui pedindo desculpas, pois eu deixei uma semana aí sem vídeos no canal. Eu achei até que vocês nem iam perceber, mas eu fiquei feliz que algumas pessoas vieram me cobrar, entre aspas, né, porque estavam esperando vídeos, quer dizer que vocês realmente gostam aqui, né, do canal. Eu tive alguns problemas técnicos, digamos assim, de autocrítica, que eu estava trabalhando num caso que é bem grande, é bem cheio de detalhes, e quando eu fui gravar eu não gostei do jeito que eu organizei o roteiro, então eu decidi abandonar por enquanto e fui para outros casos. Então estamos aqui com mais um caso que eu vou recontar para vocês. O caso de hoje se passa na África do Sul, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Grikbastad. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente, eu coloquei no Google Tradutor. Ela é realmente uma cidade bem pequena, cerca de 4.000 pessoas moram lá. E ela é uma cidade essencialmente rural, dá pra dizer. Ela tem até uma extensão grande, assim, mas aonde é a cidade, onde é o centro, onde tem as coisas, é realmente muito pequenininho. Eu vou colocar umas imagens do Google Maps para vocês terem uma noção do quanto é pequenininho mesmo. Tudo que acontecia lá na cidade, todo mundo ficava sabendo, todo mundo se conhecia realmente, assim, não tinha como você não saber o que acontecia com outra pessoa lá dentro dessa cidade. É uma cidade que ela não é turística, né? Então, assim, as pessoas que nascem ali acabam morrendo ali também, né? Crescendo ali e tudo mais. E dificilmente vem alguém de fora para morar ali, né? Normalmente sempre as pessoas que realmente já nasceram, já se conhecem das mesmas famílias. Essa cidade é conhecida ali na região por suas pedras preciosas, é algo que eles comercializam ali, mas ela também ficou conhecida, infelizmente, por um crime brutal que aconteceu. Uma família assassinada numa fazenda a cerca de 10 quilômetros ali do centro da cidade. Esse crime aconteceu na Sexta-feira Santa de 2012 e era mais ou menos 7 horas da noite quando um jovem chegou todo ensanguentado na delegacia. Ele tinha 15 anos e o nome dele era Don Steenkamp. Ele chegou ali no centro da cidade na caminhonete do pai dele e ele estava completamente histérico. Ele só sabe gritar que todos foram baleados, que todos foram mortos. Ele estava vestindo só uma bermuda e uma camiseta e, como eu falei, ele estava com muito sangue, principalmente nos braços e um pouco na camiseta. A polícia eventualmente consegue acalmar um pouco ele e ele fala que a mãe, o pai e a irmã estavam mortos na fazenda da família. Porque ele conta que era um dia normal, que eles estavam assistindo TV e de repente ele saiu para o celeiro para consertar uma lâmpada que estava estragada. O celeiro ele ficava mais ou menos uns 30 metros de distância da casa ali da fazenda. Ele disse que fazia poucos minutos que ele estava ali no celeiro consertando essa lâmpada e ele escutou uns barulhos. De início, ele falou que ele não conseguiu, não assim, assimilou que seria um tiro. Ele só pensou que era um barulho muito grande, mas óbvio, logo que ele percebeu que eram tiros, ele se abaixou e ficou esperando ali, tentando se proteger de alguma maneira. Ele falou que não tinha certeza de onde estavam vindo esses tiros, mas ele acabou percebendo que os tiros estavam vindo da casa. Ele disse também que ele ficou paralisado, né, de medo. E ele não tem certeza há quanto tempo ele ficou ali. Ele ficou escondido embaixo de uma bancada que tinha no celeiro. Mas ele acreditava que ele tinha ficado ali cerca de 10 minutos, até que ele percebeu que teve um silêncio e ele resolveu criar coragem e ir verificar o que tinha acontecido na casa. Quando ele chegou na casa, ele teve aquela visão horrível dos familiares dele sem vida no chão da cozinha. Eu vi vídeos dessa cena do crime, tem no YouTube, e eu posso dizer para vocês que realmente foi algo bem triste, porque tinha bastante sangue em vários lugares da casa. A gente já vai falar mais sobre isso, mas realmente era uma visão assim bem triste, né, de você encontrar seu pai, sua mãe e sua irmã. E essa notícia, né, desse crime brutal foi um choque para a comunidade. Como eu falei para vocês, todo mundo se conhecia e a família Steenkamp era muito conhecida na cidade. Eles eram uma família conhecida assim por ser aquela família perfeita, digamos assim. Eles eram uma família alegre, todo mundo falava que eles eram muito brincalhões. Eles administravam cerca de 5 fazendas na região, então eles tinham bastante dinheiro.
e eram conhecidos também por isso, só que eles não eram uma família assim que gostava de esbanjar, nada disso. Eles eram bem modestos, apesar do dinheiro que eles tinham. Era uma família que estava sempre ligado com os esportes, os eventos de esportes do local. Eles também sempre eram muito ligados na igreja, na comunidade, então eles faziam muitas coisas para ajudar nisso, assim, de um modo geral, assim, eles sempre estavam ajudando a comunidade. Eles eram realmente uma família muito querida por todo mundo. O nome do pai, do patriarca dessa família, era Dion. Eu vou fazer o máximo possível de esforço para não confundir Dion com Dom, que é o filho. Eles têm os nomes parecidos para não confundir vocês. Porque eu sei que às vezes eu falo rápido e fico um pouco confuso, então Como saber o que é real e o que não é? Será que eu sou realmente esse? Ou eu sou outra pessoa qualquer? Você não pode nem saber se essa é a minha voz real ou se é uma voz clonada de outra pessoa que você nem conhece. A verdade é que, graças à inteligência artificial, eu posso falar qualquer idioma que eu quiser. Como você pode saber se eu estou aqui em um lugar real ou eu estou em um lugar completamente inventado? Já tem gente criando fotos simplesmente com a sua imaginação. Já tem gente fazendo contabilidade sem ser contador. Outras pessoas fazendo campanhas inteiras de marketing sem ter nenhuma experiência com marketing digital. Tudo isso e o que mais você imaginar, você pode fazer com inteligência artificial. Eu tenho duas notícias para você. Vamos lá. O Dion, ele também cresceu numa família que tinha fazenda, ele Também. tinha duas irmãs mais velhas e mais a mãe, né? Então ele cresceu mimado por essas mulheres e também cresceu um homem mais sensível, mais doce. Ele tinha essas características de ser um cara que ele era grande, mas ele era assim querido por todo mundo. Ele não tinha nada a ver com a imagem que ele passava. Esse porte físico dele grande ajudou ele na adolescência. Ele foi pro time de rugby da universidade e foi bem sucedido nesse esporte. Assim, ele ganhou várias coisas. E foi na universidade que ele conheceu a futura mulher dele, a Crystal. Crystal estava estudando comunicação e ele estava estudando matemática e ciências da computação. Ela também cresceu em uma fazenda, então ela sabia como as coisas funcionavam e foi definitivamente uma vantagem aí para que esse casal desse certo, porque os dois, como tinham crescido em fazendas, eles sabiam, né, muito um do outro, muito como era a vida de uma criança, de adolescente dentro de uma fazenda. Quando eles se casaram, a Crystal se mudou, né, obviamente, junto com o Dion, e eles foram morar mais próximos da família do Dion, para que os dois pudessem trabalhar juntos ali na Não fazenda era da anúncio do família, YouTube. e deu super certo. A Crystal se encaixou perfeitamente na família do Dion e eles eram um casal feliz desde o início. A Crystal era aquela mãezona, ela gostava muito de receber as pessoas dentro de casa. É dito assim que ela recebia, por exemplo, uma turma dentro de casa, ela anotava o dia que essas pessoas tinham ido lá e o que ela tinha feito de comida, para quando essas pessoas voltassem, não corresse o risco dela repetir o cardápio mais uma vez. Então ela gostava muito de agradar, de receber as pessoas. O Dion foi descrito como um gigante gentil. Como eu falei, ele tinha esporte físico grande, mas assim, ele era uma pessoa que quase nunca perdia a paciência. Ele só assistindo. Muito para isso acontecer, ele sempre era uma pessoa mais calma. Ai, tem uma rosa aqui. Deixa aqui. Nossa, tem pão de queijo aqui. Pode ser. É recheado com requeijão. Eu acho que deve ser gostoso. Bom, né? Excepcional, né? Deixa aqui. Ai, minha mãe me deu essa xícara, ela é gigante. Não sei se você vai perceber que ela é muito grande. E, acima de tudo, ela era uma
uma amiga muito querida, assim, ela não era A minha de nenhuma cabeça. forma prepotente ou metida ou qualquer coisa do tipo. E As pessoas ela vem com um diziam gatinho na que o frente, Dom é o era Ney. mais parecido com Eu falo pra minha mãe que é o Ney. Ney. E a mãe dela com a mãe. É por isso E- que eu chorei. Dizem que o Dom Só que, cara, era cabe parecido muita com coisa aqui dentro. Gastão e a mãe dela Muito- era Eu fiz preferida tudo do de pai, chá hoje. diziam. Aquelas coisas assim que se fala, mas na verdade, assim, no convívio da família não existia essa diferenciação, né? Não tinha nenhum tipo de tratamento diferente entre os filhos. Eles frequentavam um internato, né? Então não era o tempo todo que eles estavam na fazenda, assim. Eles iam mais final de semana, e quando eles não iam final de semana era porque provavelmente eles estavam participando de algum evento esportivo ou algo do tipo nesse internato. Então os pais iam ver eles lá. Então realmente, como de novo, era uma família bem unida. O que fica assim mais estranho assim que a gente tentar entender o porquê que aconteceu tudo isso com eles. Já que eles eram tão queridos, né, tão amados, não tinha nenhum indício que a família pudesse estar envolvida com alguém ou com alguma coisa errada. Então ficava cada vez mais difícil de entender justamente por todo esse perfil da família Steenkamp. Então a polícia não sabia muito o que fazer, assim, porque as invasões de fazendas era algo conhecido, era algo que realmente acontecia. Mas normalmente eram furtos, assim, as pessoas iam para roubar as fazendas, normalmente não, quando não tinha alguém em casa, roubavam as coisas e iam embora, assim, não resultava em morte nem nada do tipo. Então a polícia realmente não sabia o que fazer, porque foi algo totalmente atípico. Então quando o Dom chegou ali na delegacia, né, todo ensanguentado, assim, até a polícia, ela ficou, assim, muito agitada, sabe? Ela não conseguiu, assim, ficar a ponto de saber o que fazer. Eles não sabiam que protocolo que eles tinham que seguir, mas, eventualmente, quando todo mundo meio que se acalmou, inclusive a polícia, eles pediram pro Dom contar o que tinha acontecido. E a única coisa que ele falou, assim, é que ele não tinha presenciado nada, né? Que ele ficou ali esperando os tiros acabarem. Quando ele percebeu que tinha silêncio, ele voltou para casa. Ele viu aquela cena horrível. Ele disse que viu que a irmã ainda parecia estar viva e ele chegou perto dela. Ela pegou nele, assim, como se tentasse, né, falar alguma coisa ou tentasse pedir ajuda, mas ela acabou morrendo nos braços dele. E ele disse que antes dela morrer, ela disse que amava ele. Depois disso, ele saiu, pegou a caminhonete do pai para vir para a delegacia e ele avistou perto do portão 2 armas no chão, na grama. Ele